Bom, amigos do esporte, hoje eu estou aqui realmente para fazer um desabafo em prol do futebol de Brasília e entorno. Diz que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Mas nós não estamos dando um conselho, nós estamos apenas falando sobre o futebol profissional de Brasília. Já temos aí uma caminhada relativamente boa acompanhando o futebol de Brasília e nós temos notado que a cada dia que passa a gente está vendo o futebol de Brasília diminuir, a gente está vendo o futebol de Brasília com falta de público. A gente tem tido aí experiências realmente e a gente vem verificando. A gente vai transmitir o futebol amador, vou dar um exemplo aqui. Nós vamos transmitir o futebol amador de Formosa. Campo lotado, muita gente no campo. A gente vai transmitir o futebol de outros locais, muita gente no campo. E em Brasília a gente vê o mínimo de pessoas nos estádios de futebol. Será por quê? A pergunta é essa. Olha, eu tenho conversado com diversos colegas do futebol, diversos colegas do esporte, e tenho notado que falta para o futebol de Brasília o patrocínio de empresas, o patrocínio para que os times possam crescer. Mas aí a pergunta é a seguinte: por quê? Não sei se estou certo ou não sei se estou errado, mas eu quero dar uma ideia a vocês. Futebol em todo local que é bem divulgado, que toda a mídia tem acesso aos campos para transmitir, para fazer os seus trabalhos, que seja mídia credenciada, para ter qualidade, mas que não nos coíba de fazer o nosso trabalho. Aí eu quero pedir encarecidamente ao presidente da Federação Brasiliense de Futebol. É como disse um dia desse, certo? Um colega da gente de televisão, de rádio, que a gente só quer apenas trabalhar. A gente só quer apenas trabalhar. Por quê? Porque nós não recebemos nada de federação para transmitir o futebol da primeira divisão, não. Os times de futebol não recebem direito de imagem, que nós estivemos conversando com diversos presidentes de clubes de futebol. Quer dizer que o direito de imagem é da Federação de Futebol do Distrito Federal. Agora a gente não sabe por que cargas d'água a partida que a TV da Federação vai transmitir, outro não pode transmitir. Esse monopólio tem que acabar. E outra, quando chega nas semifinais e finais do campeonato, só a federação pode transmitir. Nós que trabalhamos com mídia esportiva, quando a gente chega para oferecer o nosso trabalho, para que nós possamos ter sustentabilidade financeira, para transmitir o futebol profissional, o comerciante, a primeira coisa que ele pergunta: você vai transmitir o campeonato todo? A minha propaganda vai sair nas semifinais e nas finais do campeonato? Aí a gente não tem condição de oferecer esse produto. Porque, entre aspas, existe um monopólio. As semifinais e as finais só pode a Federação de Futebol do Distrito Federal, a equipe de TV da Federação transmitir. Poxa, meus amigos. Futebol de base também estão colocando a mesma coisa.
Quando chega nas semifinais e as finais, só a federação pode transmitir nos campeonatos da federação. A Rede Correios de Rádio e TV Web teve pouca visualização esse ano. Vocês podem abrir lá no YouTube Rede Correios e pegar um mapeamento anual que vocês vão ver lá mais de 183 mil visualizações. Será que com 183 mil visualizações nós não merecemos estar transmitindo todas as partidas do futebol profissional? Ou será que o nosso trabalho é tão ruim que 183 mil pessoas abriram para visualizar um trabalho ruim? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Estou colocando isso em foco. Desculpem os senhores diretores da federação, desculpe o senhor presidente, porque eu estou revoltado com esse negócio. Eu estou aguardando para ver o que vai acontecer com a primeira divisão que começa agora, no mês de janeiro. Porque você imagina, se você tem uma equipe, você tem que pagar R$250 da ABCD para que você esteja credenciado para poder fazer as partidas. Aí se você credenciar a Abrace, mais R$150, R$180. Se você vai credenciar aí, vou dizer muito não, porque a minha equipe é pequenininha, graças a Deus. Se você vai credenciar aí, vamos supor, 3 pessoas, aí você faz a conta aí. Aí você não pode vender a mídia de propaganda, porque quando chegar na semifinal e final do campeonato, você, infelizmente, não pode transmitir, porque o monopólio da federação não deixa você transmitir. Aí ficam com raivinha da gente e com marcação com a gente. Aí saem falando por aí que as nossas imagens são ruins. Aí saem falando por aí que a gente está tentando furar o olho de alguém. Mas a gente vai onde a gente é convidado. Onde a gente tem permissão para ir. A gente não está querendo invadir terreno de ninguém, não. E aí eu digo para vocês, e cadê o livre comércio de mídias de propaganda? Não existe em Brasília, não? Mas a politicagem, o grupinho, certo? Do tititi, fica levando conversa para lá, levando conversa para cá e cria sérios problemas para a gente. Porque aí as pessoas acreditam nos tititi, certo? E ficam de marcação com a gente, e às vezes não foi a gente que falou. Estou hoje realmente muito chateado. Ao ponto de parar de transmitir o futebol devido a essas coisas que estão acontecendo. Colegas de imprensa falaram para mim, pô, Ricardo, se você não está satisfeito, por que você não tira sua filiação? Meus amigos, meus irmãos queridos, há tempo para todas as coisas. Eu estou com 65 anos de idade. Eu já estou com 40 anos nessa área. Mas, e aqueles que estão começando agora? Será que eles não vão ter o mesmo problema do tititi, do monopólio? Nós precisamos pensar nos nossos jovens. Porque senão daqui uns dias, nós não temos mais narrador, nós não temos mais comentarista, nós não temos mais fotógrafo, nós não temos mais repórteres cinematográficos.
Porque há uma diferença muito grande em fazer um trabalho com uma equipe grande e um trabalho grande com uma equipe pequena, que é o que nós fazemos. Mas aí eu digo para vocês, se tem alguém que possa nos ajudar, que nos ajude a mudar essa cabeça para que o futebol de Brasília possa crescer. Brasília é um celeiro de jogadores novos, de jogadores de base, que precisam ser mostrados para o mundo todo. E para ser mostrado para o mundo todo, tem que haver divulgação. Não é de um órgão, de dois órgãos, não. Você vai lá e olha quantas visualizações teve de um lado e quantas visualizações teve de outro. Aí você vai ver que realmente os órgãos de imprensa que mais têm visualizações são aqueles que transmitem mais vezes e mais quantidade. Estão nos coibindo de transmitir mais vezes. Estão nos coibindo de fazer um bom trabalho para você, amigo desportista de Brasília, em torno de toda a nossa região. Se eu desagradei alguém, eu peço desculpas. Eu não citei nome de ninguém. E se eu desagradei alguém, eu peço desculpas. Mas, ei, acorda, presta atenção. A gente está nesse mundo de passagem. A gente não vai levar nada desse mundo, não. Mas vamos levar pelo menos a dignidade de falar que, pelo menos, tentamos fazer o melhor para o esporte de Brasília e de toda a região. Mais uma vez, Ricardo Faria, direto ao esporte.